cofres públicos. Então, o colonialismo, na verdade, o capitalismo, via colonialismo, vai se valer do racismo, né, do povo africano e dos ameríndios, os povos originários na América, para preencher seus cofres, digamos assim, né? Porque se trata, a escravidão, neste sentido, se trata, sobretudo, de mão de obra não remunerada, né? Mas como escravizar, né? O povo africano é desumanizado, né? Ele é retirado do seu processo de humanização e, portanto, sequestrado de África e escravizado, né? Mão de obra não remunerada. E é algo muito brutal, esse processo foi brutal, né? O povo africano não foi, ao longo da história, o único povo a ser escravizado, antes mesmo, né, do que a gente tem notícias, né, de como se constitui o capitalismo, já havia processo, na Grécia Antiga já havia, né, escravos. Então, é um mecanismo antigo, né, de poder se valer da mão de obra do outro, da submissão do outro, para fazer valer o seu próprio poder, né? Então, o racismo, antes de mais nada, ele é um projeto econômico e político, né? Por isso que a gente não tem como escapar dele com a facilidade que a gente gostaria. Albert Memmi, que é um contemporâneo de Fanon, escreveu um belíssimo livro que chama-se O Racismo, ele não está traduzido para o português, ele só existe em francês, mas nesse livro, Albert Memmi faz uma questão, ele diz assim, olha, se eu perguntar para alguém, se eu dizer se é para alguém, você é racista, a pessoa vai responder, não, eu não sou, mas eu sei quem é, né? De maneira tal que a gente não se questiona e não se pergunta, né? Parece que o racismo é algo exterior a alguns de nós. Não é. Se é um projeto político-econômico, nós estamos inseridos nessa sociedade capitalista e, portanto, temos a ver com esse, né, com esse processo. De maneira tal que eu comecei a pensar, né? Se estamos inseridos nesse processo, efetivamente, é preciso que a gente entenda quem são os operadores do racismo. Os operadores do racismo somos todos nós, brancos e negros. Uma coisa é eu entender como o racismo atravessa o negro, né? E como o racismo atravessa o branco. São dois processos e atravessamentos diferenciados. Mas, por princípio, somos todos racistas. Por quê? Quem são os operadores do racismo? Somos nós, né? Então, como sempre o racismo foi pensado do ponto de vista moral, eu me sentia no direito de dizer, eu não sou racista, mas o outro é, né? Me pensando moralmente superior ao outro, por me dizer não racista, mas, de uma vez que ele é estrutural e ele está na base da sociedade, do capitalismo, somos todos racistas, sim, né? Então, de maneira tal que é preciso que a gente se pergunte, que a gente faça essa pergunta: que racista sou eu? Principalmente nós que somos ligados na área psi, né? Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, e todos, na verdade, valeria para todas as áreas de conhecimento, né? Que racista sou eu? Como é que eu me vejo dentro desse processo? Afinal de contas, uma sociedade estruturalmente racista, né, aonde não escapa ninguém, nenhum de nós escapamos às estruturas de poder. Somos todos submetidos às estruturas de poder, e essas estruturas são racistas. Então, somos todos racistas. E cabe a nós nos perguntarmos, que racista sou eu? Né? Eu gostaria que vocês ficassem com essa questão, porque ela é extremamente importante, para que a gente pense, principalmente no exercício da clínica, isto é muito importante e muito delicado, né? Eu vou contar uma passagem pessoal da minha vida para vocês, que o meu primeiro processo de análise, há mais de 40 anos atrás, eu fui atendida por um psicanalista que, na ocasião, era maravilhoso, uma pessoa da sociedade, uma pessoa brilhante, de esquerda, progressista, que topou atender uma aluna de escola pública, né, fazendo faculdade
na escola pública, e eu queria ser uma psicanalista, né? E aí eu o procuro, ele topa me atender por preço social, né? E a análise começou a caminhar, mas eu não sentia que havia um processo de escuta ali, até que um belo dia ele me disse o seguinte, eu queria que você fosse visitar um psiquiatra. E eu, assustada, sento no divã, perguntando, mas por que eu tenho que visitar um psiquiatra? Ele disse, porque você vê racismo em tudo. No Brasil não existe racismo, né? Então, eu fui diagnosticada como uma pessoa paranoica, psicótica, paranoica. Imagine se eu tivesse levado a sério esse diagnóstico, onde é que eu estaria hoje? Imediatamente eu me dei conta de que ele jamais se fez essa questão, né? O que eu faço hoje, 40 anos depois de ter feito acordo inconsciente, ele está trabalhando em pesquisa permanentemente com essa questão, e eu entendo por que disso, né? Por que que ele se deu o direito de falar isto, não porque ele era perverso em si, né? Mas porque, na verdade, a psicanálise sempre se pretendeu neutra, e, portanto, os psicanalistas também eram neutros, né? Como se o psicanalista não tivesse inserido, né, nesta, culturalmente e numa sociedade estruturalmente racista, né? Então, o psicanalista também, como todos nós, somos operadores do racismo, né? De maneira tal que nós não podemos nos dar o luxo de dizer, é um absurdo pensar que a psicanálise é neutra, que os psicanalistas são neutros, né? Isso não existe. A psicanálise é inventada em fins do século XIX, início do século XX. Freud vai pensar a psicanálise em cima de uma família pequena burguesa branca europeia, né? Então, não pensou as questões, né, da especificidade do povo negro, do povo indígena, do povo LGBTQIA+, não pensou as especificidades, mas era inteligente o suficiente para entender que a psicanálise ela progrediria, a ponto dele escrever, hoje eu penso assim, outros pensarão diferentes de mim amanhã. Ele sabia que a psicanálise iria se renovar, né? E é isso que nós hoje fazemos com a psicanálise, repensamos a psicanálise, né? Mas vamos lá, eu escrevi aqui um texto para a gente poder refletir junto sobre a questão do sujeito negro especificamente. Apesar de que o racismo, né, como Tami Yauch, que é um grande amigo meu, escrevi o prefácio do livro dele, nós discutimos muito sobre racismo, né, e ele tem um conceito muito interessante, e uma ideia muito clara, no A Raça no Divã, nesse livro que eu fiz o prefácio, que ele vai falar do racial infantil, isto é, né, da transmissão transgeracional da questão do racismo. Né? É transgeracional para o negro, é transgeracional para o branco, é transgeracional para todos nós. Né? E ele diz sempre que foi pensando a partir do que eu escrevi que ele pensou essa questão, quer dizer, o racismo diferente do que é a discriminação e o preconceito, porque no Brasil a gente sempre teve o hábito de pensar que preconceito, discriminação e racismo eram sinônimos. Não, são conceitos completamente diferentes, né? O preconceito está na condição humana, né? Ele pertence a todos nós, nós somos seres preconceituosos, nós temos convicções de que se eu penso de uma tal forma, o modo do outro de pensar não é válido. Isso é um preconceito. Eu né, conceituo que a minha forma de pensar é a mais correta. Né? Um exemplo simples, se eu sou corintiano e vou dizer que São Paulino são pó de arroz, eles são perna de pau, isso e aquilo. Não tem nenhum fundamento científico para esse meu pensamento, né? Mas mesmo assim eu os tenho, né? Discriminação tem a ver com segregação, né? Eu discrimino, eu segrego e discrimino. Então, vamos pensar de uma forma lógica, a periferia e o centro, né? A periferia estão todos aqueles que são discriminados, né? Isto é, segregados da grande maioria do centro. E o racismo sempre se pretendeu biológico, científico, né? Após Gobineau, após século XIII, na França, Gobineau vai pensar a diferença entre a nobreza, né, e a burguesia como uma questão sanguínea, de sangue. Daí vem a célebre, né, expressão sangue azul.
né? Que os nobres nasciam com sangue diferente, portanto, eles representavam uma classe de gente muito diferente do restante da população, que isso está fundado no sangue, portanto, vem da biologia, esse raciocínio, né? Então, o racismo, ele desconstrói a humanidade do outro para eliminar o outro, né? Então, podia se escravizar negros, e eu não, se der tempo ainda falo para vocês, como é que os escravos foram pensados quando chegaram no Brasil, como semi-humanos e não humanos, né? Mas vamos lá. Vamos falar aqui para vocês um pouco de um texto que que escrevi, já tem um certo tempo, falando um pouco da raça e racismo na Constituição do Sujeito Negro. Entender os atravessamentos de raça e racismo na Constituição do Sujeito Negro demanda antes pensar a dimensão simbólica do corpo negro e do ideal imaginário de brancura, portanto, a dimensão psíquica do racismo. Minha hipótese é de que essa realidade histórico-social e econômica determina para os negros configurações psíquicas peculiares. Partindo do referencial da teoria psicanalítica, busco entender o modo como as significações que o racismo envolve se inscrevem psiquicamente para o negro e o modo como elas vão produzir a dimensão simbólica do corpo negro e o ideal imaginário de brancura. Tais inscrições psíquicas não são simplesmente resultado da introjeção das experiências de discriminação efetivamente vivenciadas, mas se constituem na infância. Momentos iniciais da constituição subjetiva afetando os negros, independentemente de sua posição econômico-social. Abordo a condição de negro como produto da interação dialética entre, de um lado, as representações sociais ideologicamente estruturadas e as estruturas socioeconômicas que as produziram e as reproduzem. De outro, as configurações que formam o universo psíquico. É fato de que nem a consciência da condição de negro, nem o engajamento em relação às lutas políticas contra a discriminação racial são suficientes para modificar a condição do negro, na medida em que os sentidos do racismo inscritos na psique permaneçam não elaborados. A vivência da escravidão fez do corpo negro uma mercadoria, tirou-lhe o sentimento de pertença a uma cultura, a uma nação. Esse processo o aliena do seu próprio corpo e alma, e o cativeiro o brutalizou, comprometendo sua honra e desconstruiu sua raça. Sua língua não o insere nesse mundo desconhecido, mas o coloca na categoria de semi-humanos. O negro escravizado é a representação da denegação física e moral. Se torna um ser abjeto e, portanto, naturalmente depositário de uma justificada violência que não cabia na fantasia de superioridade da raça branca. Esse passado sócio-histórico deprecia racialmente sua cultura, seu saber, o desclassifica, o exclui da categoria de humano e o aprisiona num eterno devir escravo. Seu corpo, negro, é excluído de um lugar numa cultura que o colocou como servil e depositário de todas as mazelas que justificam sua exclusão. A abolição não lhe garante a cidadania. Na realidade, não o libertou, não lhe garantiu as condições necessárias mínimas para o exercício da cidadania. Apenas o liberta do cativeiro das correntes físicas, mas o mantém, por tempo indeterminado, o cativeiro psíquico de uma imagem que, com o crivo da ciência, justificaria a inumanidade do negro. A liberdade do negro, como nos diz Achille Mbembe, não nos permite compartilhar direitos, prazeres, trabalhos, dores e muito menos a morte. Podemos ser assassinados aos olhos da lei sem que seja de fato um crime, que permanecerá sem reparação possível, num acordo cordial perverso. A morte dos negros não importa. Por isso mesmo, vimos 120 corpos enfileirados, né, no Rio de Janeiro, no morro, pessoas mortas, sem direito nenhum, né, ao ordenamento jurídico, mortos, executados. Consciente desse passado socioeconômico histórico, me proponho, a partir da psicanálise, pensar esse corpo negro como uma categoria imaginária e simbólica. Afinal,
é enquanto corpo imaginário e corpo simbólico que o corpo vai se inscrever na dimensão psíquica, questões que desenvolvi no meu livro A Cor do Inconsciente e Significações do Corpo Negro. Para a psicanálise, o corpo enquanto tal é irrepresentável, impossível de ser capturado numa representação. O real do corpo permanece fantasmaticamente ligado às experiências arcaicas de despedaçamento anteriores à fase do espelho. O corpo imaginário corresponde à imagem totalizadora, que a conquista da face do espelho é que lhe advém pelo reconhecimento do outro, e é nessa experiência fundadora que se produzem as estruturas de identificação. Se o corpo imaginário constitui um todo, uma imagem, um contínuo de ligações, o corpo simbólico corresponde à forma significante, isto é, a algo que, como parte, representa uma relação simbólica, aquilo que, enquanto tal, escapa à representação. Na dimensão simbólica, será, portanto, um pedaço, um aspecto do corpo, devidamente simbolizado, isto é, investido de significação que emerge como uma marca, uma totalização impossível. Explorei as dimensões imaginárias e simbólicas do corpo negro, que, do meu ponto de vista, produzem vivências psíquicas singulares, das quais entendi que produzem para o negro uma condição subjetiva particular. A complexidade da vivência do processo do espelho, que para o negro produz um processo de identificação com a brancura, enquanto justamente aquilo que na imagem especular lhe escapa. Considerei a pele negra como significante, do ponto de vista do corpo simbólico, como aquilo que representa a condição de negro para negros e não negros. Explorei os sentidos que tal significante se associam nas redes simbólicas da formação social, explorando as dimensões imaginárias e simbólicas que a experiência de portar um corpo negro produz, as vivências psíquicas que experimentam os negros. Françoise Dolto, em seu livro A Imagem Inconsciente do Corpo, estabelece uma distinção entre os conceitos de imagem do corpo e de esquema corporal, cujos sentidos são confundidos. Esquema corporal indica a condição de representante da espécie do indivíduo, sendo em geral o mesmo para todos, o de pertencimento à raça humana. A imagem de corpo não se define a partir desse inexorável pertencimento genérico à espécie humana. Ela é única a cada um, singular. Está ligada ao sujeito, à sua história, é inconsciente e sustentada no narcisismo. A imagem do corpo é uma construção imaginária determinada pelo fato de que o aparelho psíquico se estrutura nas instâncias psíquicas do id, do ego e do superego, tal como propôs Freud. Para Dolto, o mediador das instâncias psíquicas, nas representações metafóricas expressas por um sujeito, é a imagem do corpo. Nesse sentido, a imagem do corpo estará envolvida em todas as formações do aparelho psíquico. A simbolização de uma imagem do corpo não enfermo depende da aceitação pelos pais do problema da criança, para que, apesar do problema, que esta possa ser reforçada positivamente em suas possibilidades, garantindo assim a humanização da criança. Problemas orgânicos, precoce, mesmo que circunstanciais, resultam na perturbação do esquema corporal, mas por falta ou interrupção das relações do que Dolto denominou da imagem falante do corpo. Podem resultar em modificações passageiras ou permanentes da imagem do corpo. Não é incomum. A coexistência de um esquema corporal enfermo e uma imagem sã do corpo, ou um corpo saudável com uma imagem doente. Quando a mãe é incapaz de falar para a criança de sua diferença, enquanto a criança, no decorrer de seu desenvolvimento, vai se dando conta das diferenças reais entre seu corpo e das outras crianças, haverá dificuldade para que a criança passe pelas várias etapas do desenvolvimento. As mães negras se calam acerca do corpo negro, resultado de uma sociedade que se cala sobre o racismo, produzindo para o negro um processo de negação da sua diferença fenotípica em relação ao branco, como forma de evitar a dor da exclusão e do apagamento que acontece justamente pela cor que porta o seu corpo negro.
A imagem do corpo é, a cada instante, para o ser humano, a representação imanente, inconsciente, em que se origina seu desejo. Até que ponto, na medida em que o negro é atravessado pelas representações depreciativas em relação ao corpo negro, é possível para ele a construção de uma imagem de corpo em que a condição genérica esteja preservada? Penso que até mesmo o que por herança nos daria um sentimento de humanidade e pertencimento fica abalado quando muitos negros rejeitam sua conformação física e se tornam desejantes de características físicas que os aproximem do branco, que os humanizem, sobretudo. E sujeito desejante é o negro, que vê no seu equipamento para a satisfação do desejo o corpo, desde já um entrave sua cor, um corpo que é a negação daquilo que deseja. Pois seu ideal de sujeito, sua identificação é o inatingível, o corpo branco. Há uma dissonância aí entre esquema corporal e imagem de corpo, que se expressa quando o negro idealiza para si uma imagem de corpo que não corresponde ao seu esquema corporal. Quando é este que teoricamente daria ao negro o sentimento de universalidade, de pertencer à espécie humana. Para os brancos, o sentimento de universalidade está posto, porque se reconhecem em um nós. Para o negro, não há esse sentimento, porque o negro não é semelhante nessa visão que humaniza e universaliza o branco e segrega o negro. Seu esquema corporal é retalhado pela cor da pele, pelos tipos de cabelo, etc. E essa diferença não é aplacada pelos pais, mesmo quando trabalham uma imagem de corpo mais saudável, porque seus corpos também estão atravessados pelo mesmo estímulo. Para Sami Ali, na constituição da imagem do corpo, o rosto e o sexo se destacam como pontos relevantes. O rosto é o lugar onde se afirma a dupla identidade sexual e simbólica do sujeito. Mas o rosto só pode ser percebido no plano da visão por um outro, ou pelo próprio sujeito através do espelho. Para o sujeito, só é possível ter acesso direto ao rosto pelo tato, e não pelo olhar. O rosto é o invisível onde se revela o visível. É fato que o sujeito tem para si um rosto que transcende a série de manifestações que possa ele exibir, mas não se trata da simples possibilidade de um ser que supera o parecer. Trata-se antes de uma ambiguidade radical, que é o se apropriar de um rosto que esboça e passa a ter existência a partir do ponto de vista do outro, né? Dos outros. Sami Ali recorre ao mito de Narciso para explicar essa ambiguidade radical. O mito de Narciso, o conhecimento de si é sinônimo de morte, o que, segundo Sami Ali, mostra a ambiguidade desse conhecimento. Sami Ali aponta que, se atentarmos ao mito de Narciso, tal como se expressa no poema de Ovídio, pode-se reconhecer a lei do narcisismo formal, que coloca o sujeito em confronto com sua imagem, um narcisismo material, que funda a identidade do sujeito e do objeto. Narciso é a fonte que o separa de si mesmo e sua imagem fazem parte do engano das origens. O espelho é um rosto e o rosto é um espelho. O rosto, no início, é um dado constitutivo do mundo externo, uma forma significativa, mas surpreende por um vazio ao nível da imagem do corpo, sem que haja uma perda da identidade pessoal. Nesse vazio da não constituição, o sujeito é aquele que não tem rosto. Isso significa o reconhecimento do estrangeiro em si mesmo. Ser sem rosto é possuir um rosto e se perder em seguida. São duas maneiras de expressar uma intuição fundamental do ser. Inicialmente, a criança percebe o rosto do outro, o da mãe, como sendo seu próprio rosto, o que corrobora as observações que atribuem à criança o rosto visível a partir do olhar do outro. No primeiro tempo, o processo de reconhecimento do sujeito, ele não tem um rosto. No segundo, ele tem o rosto do outro. No terceiro,
Ele percebe o rosto como sendo o outro. Neste terceiro momento, não se trata para a criança de uma percepção do outro em si, ou do outro em relação a ela mesma, mas do outro que diferencia em relação a outros. Assim, a mãe e o pai, da perspectiva da criança, são percebidos como estranhos entre si. Esta percepção da criança de que existem outros rostos diferentes do da sua mãe significa para ela pressentir a possibilidade dela mesma ser um rosto diferente do da mãe. A angústia do oitavo mês se dá no momento em que a identificação do rosto dá lugar a uma projeção, e nesse momento se estabelece simultaneamente a diferença e a distância em relação a um outro self. Daí decorre a profunda identidade entre o familiar e o estranho, revelada por um sentimento de inquietude sempre que se opera a objetivação incerta de rosto do outro que foi de início o rosto do sujeito. É nesse processo que o sujeito se descobre como duplo, pois a imagem de si garantida, num primeiro momento pela identificação com o rosto da mãe, se vê afetada pela dimensão de alteridade, que produz para o sujeito uma perda de si mesmo no estranho. E é esse processo que Samyeli chama de angústia de despersonalização. A partir desse processo, a criança passa a reconhecer no rosto da mãe um outro com o qual ela anteriormente se identificou, o que produz um sentimento estranho e inquietante em que a criança percebe a distância de si mesma e o outro, mãe. Sou e não sou o rosto do outro. Estranho que é o outro em relação ao outro, isto é, ao próprio sujeito. Ao projetar seus impulsos, a criança disporá das noções de estranho e ruim, de familiar e bom. Aqui, bom e ruim se relaciona à elaboração da criança em relação à presença e ausência da figura materna, representando uma clivagem do sujeito e do objeto. Para Samyeli, é sobre esse fundo que se dá para a criança a experiência do espelho. Se, de um lado, ela dá acesso para o sujeito à identidade enquanto rosto, essa, uma vez atravessada pela dimensão de alteridade, produz uma vivência ambivalente. O sentimento de possuir um rosto enquanto um dentro e, ao mesmo tempo, não possuí-lo enquanto um fora. A experiência do espelho, segundo Samyeli, coloca desde o início o sujeito em contraposição com o outro, um outro em que ainda não é o próprio sujeito. Essa experiência, portanto, se caracteriza por um processo de desidentificação do rosto da mãe para um processo de identificação com o rosto do próprio sujeito. Samyeli lança a mão de um conceito de Lacan, assunção jubilatória, para explicar que a criança da fase do espelho depende da mãe para se alimentar em processo de desenvolvimento de suas funções motoras. Está longe de colocar em ação todo o processo dialético da identificação com o outro. A assunção jubilatória adquire, então, uma tríplice significação. É a culminância da separação primordial entre o dentro e o fora. É a separação do estranho inquietante primitivamente ligado à percepção do duplo. E é a confirmação do primado absoluto dessa mesma percepção. Por ser a experiência do espelho derivada do duplo e não o contrário, por mais eventual que ela possa ser, não deixa de ser uma experiência onde a criança vivencia a perda da sua subjetividade enquanto rosto, isto é, a perda do rosto que ela imagina ter. As proposições teóricas de Samyeli me permitiram perceber uma nova luz nas discussões em torno da condição subjetiva do negro. O modo como o negro é pensado pode ser exemplificado pelo comentário de Jurandir Freire Costa, quando afirma que ser negro é ser violentado de forma constante e contínua e cruel, sem pausa ou repouso, por uma dupla injunção, a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. A violência racista se baseia na destruição da identidade do negro. À medida em que o negro se depara com o esfacelamento de sua identidade negra, ele se vê obrigado a internalizar um ideal de ego branco.
A identidade do sujeito depende em grande parte do corpo ou imagem corporal eroticamente investida. Isto é, a identidade depende da relação que o sujeito cria com o próprio corpo. Jurandir, daí, conclui que, a partir do momento em que o negro toma consciência do racismo, seu psiquismo é marcado com o selo da perseguição pelo corpo próprio. E é em função dessa consciência que o sujeito passa a controlar, observar e vigiar o corpo que se opõe à construção da identidade branca, que foi obrigado a desejar. É aí que o sofrimento pela consciência da diferença do seu corpo em relação ao corpo branco faz emergir a negação e o ódio ao seu próprio corpo negro. Eu, no entanto, penso que essa condição é mais que uma injunção, como afirma Freire. Ao meu ver, trata-se de algo que ultrapassa os limites do imposto, mas que se caracteriza como o que propõe chamar de sobreposto. Negar e anular o próprio corpo não torna o sujeito outro, visto que só existimos como sujeito em relação ao outro, a alteridade. Portanto, em relação à alteridade, tocou meu alarme do antibiótico, gente, desculpa. Portanto, ser sujeito é ser o outro, e ser o outro é não ser o próprio sujeito. O ser negro corresponde a uma categoria incluída num código social que se expressa dentro de um campo étnico, semântico, onde o significante cor negra encerra vários significados. O signo negro remete não só a posições inferiores, mas também a características biológicas, atribui a características biológicas supostamente aquém do valor das propriedades biológicas atribuídas aos brancos. Se o que constitui o sujeito é o olhar do outro, como fica o negro, que se confronta com o olhar do outro que mostra reconhecer nele o significado que a pele negra traz enquanto significante? Resta ao negro, para além de seus fantasmas inerentes ao ser humano, o desejo de recusar esse significante que representa o significado que ele tenta negar, negando-se dessa forma a si mesmo, pela negação do próprio corpo. Todo esse processo pelo qual vive o negro corresponde antes uma sobreposição, pois o encontro com o racismo, enquanto experiência consciente, vem se sobrepor a um real de recusa do corpo negro que corresponde a uma lembrança arcaica. Ao contrário do que afirma Freire, não há para o negro um momento mítico original, anterior ao encontro com a dimensão social mais ampla na qual o racismo se manifesta. Para o sujeito negro, esse encontro se sobrepõe à lembrança arcaica de um encontro anterior, a partir do qual suas estruturas narcísicas imaginárias se determinam. Como afirma Jerusalimsky, a criança existe psiquicamente na mãe muito antes de nascer, e ainda mais, muito antes de ser gerada. O bebê negro, está claro, não é menos desejado que o bebê branco para sua mãe, que inconscientemente deseja o filho. Mas a criança do projeto e do desejo da mãe certamente não está representada no pequeno corpo negro, que o olhar materno inconscientemente tende a negar. A mãe negra deseja o bebê branco, como deseja para si a brancura. A brancura, guardem bem esse conceito, a brancura para o negro e para o branco é a excelência artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica. O branco é a encarnação de todas as virtudes, da razão, do espírito e das ideias. Eles são a cultura, a civilização, em uma palavra, a humanidade. Isto se explica porque o eixo central do processo que constitui o sujeito não está na satisfação nem na frustração das suas necessidades. Para o sujeito humano, não há nenhum mecanismo genético que possa garantir esse processo. A operação que o define se situa ao contrário em um outro ou do significante. As falas fundadoras que envolvem o sujeito são tudo aquilo que o constitui, seus pais, seus vizinhos, toda a estrutura da comunidade que constituiu não somente como um símbolo, mas no seu ser. São leis de nomenclatura as que determinam, ao menos até um certo ponto, e canalizam as alianças a partir das quais os seres humanos copulam entre si
e acabam por criar não só outros símbolos, mas também seres reais que, ao chegarem ao mundo, logo possuem essa pequena etiqueta que é o seu nome, símbolo essencial do que lhe está reservado. Isso significa que todo ato da mãe para com a criança é parte de um discurso, que se expressa em todos os movimentos e atitudes do outro com quem a criança se identifica, e no qual se manifesta o desejo materno, sendo que esse desejo se articula no que falta à mãe, o falo. Esse fica sendo o orientador dessas identificações que utilizam o imaginário como significante. Partindo das proposições lacanianas, entendo o falo como o que representa o poder, a plenitude, a felicidade. Ao transpor essas proposições para a situação da mãe negra, cuja falta se expressa enquanto desejo de ser branca, portanto, do desejo desse poder que ela não detém, que lhe falta, vemos que a criança negra sofreria na relação original a sua primeira avaria, pois o que constitui, pois o que a constitui como sujeito nesse momento original, o desejo da mãe, já estaria impregnado de um significado que é negado no discurso da própria mãe. Assim, não dispondo de qualquer possibilidade de disfarce da diferença que o constitui, o negro passa por um processo identificatório forjado no desejo do que seria ser branco. Projeta, portanto, o branco que nunca será por condição biológica. O negro sofre do medo permanente da perda de sua imagem, tal qual ele a mantém em sua representação imaginária, a de branco, mantida por um ideal de brancura. Entre o que o olhar do outro reflete para o sujeito negro e a imagem que o negro tem de seu próprio corpo negro, há, na verdade, uma coincidência. O que o olhar do outro lhe mostra, desse modo, é o que, no seu desejo, o sujeito negro recusa, o fato de que ele é a encarnação do significado negro, na medida em que ele traz no corpo o significante negro. A experiência do espelho para a criança negra se dará de modo muito singular. Como para qualquer criança, é na experiência que Lacan denominou o estágio do espelho que produz a experiência de domínio do corpo como uma totalidade, em substituição àquilo que anteriormente era vivenciado em pedaços. Mas a particularidade que a experiência do espelho na criança negra envolve diz respeito ao fato de que o fascínio que essa experiência produz é acompanhado simultaneamente por uma repulsa à imagem do espelho virtualmente lhe oferece. Nesse movimento, a assunção jubilatória de que falava Lacan é necessariamente acompanhada de um processo suplementar que envolve a negação imaginária do semblante que a imagem especular oferece, pois a criança negra reluta em aderir a essa imagem de si que não corresponde à imagem do desejo da mãe. Ao tornar-se, ao tomar-se pela imagem, que aquela imagem é ela, mas não reconhecendo ali a imagem do desejo da mãe, a criança se vê, desde então, inconscientemente, mobilizada a procurar nessa imagem o que a reconciliaria com o desejo materno. Nesse movimento, produz-se um mecanismo complexo de identificação, não identificação, que produz para a criança negra as experiências do adulto negro. O fato de sua identificação imaginária ser atravessada pelo ideal da brancura. Para se reconciliar-se com a imagem do desejo materno, a brancura, a criança negra precisa negar alguma coisa de si mesma. O que Lacan chamou de identificação primordial, com uma imagem ideal de si mesmo, na experiência da criança negra ocorre de forma conturbada, porque a imagem que o espelho lhe dá exige, para ser introjetada, uma operação suplementar de idealização. É preciso projetar nessa imagem um ideal de brancura, para afastar dela o componente de rejeição que a pele negra envolve no desejo materno. A criança negra desenvolve uma relação persecutória com o corpo negro. Para Sami Ali, no processo de despersonalização, o sujeito vivencia uma alternância entre perder e recuperar a sensação de ter um corpo, o que acarreta uma angústia que se refere ao medo de perder a forma humana, na possibilidade de uma possessão que o faria se transformar em um animal ou algo inominável. Daí resulta o imenso pavor da loucura, estado permanente de angústia, de despersonalização.
Desencadeia-se, então, para o sujeito uma ânsia desesperada por estar em relações transferencialmente positivas. É o caso de se perguntar se tal processo de despersonalização não é algo que o negro, guardado as devidas proporções, vivencia de uma forma crônica e que, estranhamente, não leva às suas últimas consequências, ou seja, à loucura. Lembremos que é num processo inconsciente que essa gênese se dará, como resultante de um duplo processo, identificatório e projetivo. Ser o sujeito sendo concomitantemente o outro e ser o outro não sendo o próprio sujeito. O sujeito, assim, fragilizado, se vê exposto a uma situação em que nada separa o real do imaginário. As fantasias estão concomitantemente dentro e fora. Na despersonalização, por conseguinte, o sujeito trata suas fantasias como objetos reais e trata os objetos reais como fantasias. Duas particularidades que remetem, por ocasião da formação da imagem do corpo, inícios imprecisos da separação mediatizada por uma projeção primordial, do dentro e do fora. O sujeito vive o mundo no corpo e o corpo no mundo. Despersonalização estranho e inquietante são as duas faces de um mesmo e único processo desrealizante. Estranho e inquietante porque é, ao mesmo tempo, simultaneamente, estranho e familiar. Esse é o conceito freudiano das Unheimlich, um jogo dialético complexo onde o familiar e o inquietante se localizam no mesmo e único processo, único objeto. Penso que esse movimento do estranho e inquietante pode bem caracterizar o tipo de experiência que marca a relação do negro com o dia a dia no meio social. É impossível para o negro não se perturbar com as ameaças aterradoras que lhe chegam via racismo. Dentro desse universo de terror, mesmo que o negro acredite conscientemente que tais ameaças racistas não se cumprirão, o pavor não desaparece, porque ele traz no corpo o significado que incita e justifica para o outro a violência racista. É justamente porque o racismo não se formula explicitamente, mas antes sobrevive num desenho interminável, enquanto uma possibilidade virtual que o terror de possíveis ataques de qualquer natureza, desde física a psíquica, por parte dos brancos, cria para o negro uma angústia que se fixa na realidade exterior e se impõe inexoravelmente. Quando o processo de despersonalização de que nos fala Sami Ali é levado às últimas consequências, o indivíduo sofre a perda da condição de sujeito e há uma quebra no processo de simbolização. Ocorre, então, a perda do simbólico, que implica na impossibilidade de elaboração de qualquer situação do seu cotidiano. Tal forma extrema pode levar ao processo de despersonalização. Depende, está claro, da constituição psíquica e estrutural do sujeito, que o torna mais ou menos vulnerável à possibilidade de uma cisão psíquica. Está aí meu texto, do qual eu vou falando de uma metapsicologia do sujeito negro. Se a gente não tiver esta noção, é impossível fazer uma escuta do sujeito negro. Não podemos nos esquecer que a psicanálise se estrutura em cima do sujeito branco, portanto, a psicanálise que não enxerga esta especificidade não consegue escutar o sujeito negro. É preciso que a gente se aprofunde cada vez mais nessa metapsicologia do sujeito negro para que a gente possa fazer uma escuta. Eu espero não ter cansado vocês e estou aberta às questões. Nós temos aí um bom tempo, 1 hora pelo menos, para dialogar, para conversar, para perguntar. Então, sou todo ouvido. Professora, acho que vou fazer da seguinte forma. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou deixar para fazer assim. A gente pode fazer, talvez, um bloco de 2, 3 perguntas, não sei, se a senhora preferir. E aí a gente só pede mesmo para que todo mundo consiga ser sucinto, para que a gente consiga, de fato, aproveitar, escutar e trocar bastante com a professora Zidinha.
Nossa, muitas coisas aqui, acho que o professor foi falando, e inclusive uma delas, assim, que eu já escutei em outros momentos, mas que sempre me pega, que diz respeito sobre o rosto é invisível, mas que revela o visível também, né? Acho que essa afirmação, ela dá se pensar muita coisa. Mas, tudo isso, alguém vem, perguntas, interrogações, indagações, questões, acho que vale a pena a gente horizontal, né? Não precisa ter vergonha, ou quem quiser também, bilhete, enfim, a gente pode ir até vocês, fazer a leitura, enfim, mas acho que agora é esse momento. Quem quiser ver a gente para a professora também poder ver, a gente agradece. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu vi uma aula sua no ano também. Eu não estou entendendo muito bem. O microfone, a sua voz está meio truncada. Melhorou? Agora melhorou. Me chamo Karine, eu já vi uma aula sua no AMA, né, no curso que eu fiz, e sempre me reverberam algumas coisas, né, a parte da sua fala, a parte do seu livro também, mas eu fiquei pensando aqui, queria trazer uma pergunta no sentido de, eu sinto que fica muito uma coisa para nós, enquanto estudante negro, essa preocupação com a escuta, né? E a minha pergunta é, como que a senhora pensa a formação da psicologia ainda hoje, muito embranquecida, muito voltada ainda para essa psicanálise branca, europeia, e que não prepara, na verdade, a gente, enquanto profissionais, para lidar com toda essa demanda, né? E que fica um cunho muito individual. Então, se o aluno desejar, ele se aprofunda, né? Então, como que a senhora vê os cursos de psicologia que ainda tratam a psicologia, a psicanálise desse viés ainda muito mais? Obrigada. Alguém mais? Deixa eu ver o chat. Calma aí. Alguém mais, pessoal? A gente não precisa ser tímido, senão a gente vai pontuando. Eu vou ver aqui no chat, professor, 1 minuto. Alguém? Acho que acho que a professora pode fazer se a professora puder responder e aí depois a gente vai aquecendo e vamos continuando. Então, Karine, veja, eu penso que ainda hoje, né, mas menos do que já foi no passado, a psicanálise, sobretudo, né, eu sou uma psicanalista, então eu falo desde a psicanálise, né? Sou psicóloga por formação, mas trabalhei sempre, desde a minha formação, como psicanalista. Eu penso que há uma falha, tanto nas escolas de psicanálise, como nas faculdades de psicologia, né? Não tratar das especificidades. Isso está chegando agora. As escolas de psicanálise começam a entender a necessidade de incluir, né, digamos que, uma literatura que possa nos dar essa possibilidade de refinarmos cada vez mais essa escuta, né? Isso não está só como obrigação nossa dos negros. Eu acho que isso está para brancos e negros, mesmo porque, né, apesar da fantasia, né, dos negros acharem que são melhores escutados por negros do que por brancos, isso não é real. Por que não é real? Porque se o psicanalista ou psicólogo não tiver essa noção da metapsicologia, não ter passado por um bom processo de análise, onde ele possa se questionar, perguntar e saber que racista se é, fica difícil. Não haverá escuta.
né? Então, acho, sim, que as escolas, nesse sentido, falta, né? Eu vejo que nas faculdades, aqui em São Paulo, a USP já tem algumas, né? Já trabalha com alguns textos, já traz essa questão, né? Uma escola que eu estou muito ligada, que eu estou sempre muito próxima, né? E tenho notícias de que outras faculdades, mundo afora, federais, estaduais, também começam a trabalhar com os textos, né? Na Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, o meu próprio texto, né? Que começam a trabalhar, mas estão começando a trabalhar, porque até então isso não era uma questão, né? Eu não escrevi A Cor do Inconsciente há 2, 3 anos atrás, quando ele foi lançado como livro, há mais de 30 anos, né? E sempre tive essa paciência, eu sempre disse, uma hora chegará lá, mesmo porque a tese, antes do Acordo Inconsciente, é a minha tese de doutorado, muito antes de ser um livro, foi antes uma tese que caminhou muito, as pessoas já conheciam e trabalhavam com a minha tese. A Sociedade de Psicanálise, ou a USP na psicologia, quer dizer, as pessoas já trabalhavam com essa tese, né, que eu defendi na USP. Então, veja, eu entendo, né, que como processo em que as pessoas começam a trabalhar, né, e como a gente começa a entender os processos de racialização, né, nós somos o país que mais mata a comunidade LGBTQIA+, e trans, né? Isso porque desumaniza esta população e, portanto, uma vez desumanizado, eles podem morrer. É o mesmo processo que acontece com os negros, né? Então, todo esse arcabouço, né, das diferenças começam a ser estudadas, começam a ser percebidas, né? E começa a se criar a necessidade de, dentro dos institutos de formação, desde psicologia aos de psicanálise, né, trazendo e trabalhando esta questão, porque a tradição da psicologia, a psicologia sempre foi algo pensado a partir dos brancos, não dos negros, né? Embora os negros, a gente tenha começado a trabalhar essa questão há mais de 40 anos. Nos Estados Unidos, né, a gente já tinha muitos trabalhos voltados, na Europa não, né, mas nos Estados Unidos você tem uma população negra importante, mas era algo que ficava muito circunscrito, efetivamente, a parte da população, né, negra americana, né? Então, como as escolas e o ensino, né, e o conhecimento é branco, digamos assim, ele não era absorvido, né? E já nesse momento a gente começa a recuperar isso e a mudar essa ideia, mas eu acredito que algumas gerações serão necessárias até que se crie, né? Por exemplo, no instituto onde eu dou aula, eu dou um seminário exclusivamente sobre isso, né? Um seminário, chama seminário, não é de 6 meses, é um ano, né? Durante um ano eu trabalho com os alunos do SEDES essa metapsicologia do sujeito negro, né? Espero ter respondido sua questão. Vou ler a pergunta. Vou ler a pergunta, gente. Vou ler uma pergunta que chegou aqui. Professora, pensando abaixo, né? Pronto, melhorou. Acho que o microfone. Calma aí, professora. O pessoal do chat acho que reclamou. Agora melhorou. Bom, de que maneira o racismo, sobretudo, né, o racismo, pode estruturar a experiência de negação do próprio corpo às pessoas? E aí chegou duas perguntas e uma sobre a infância, mas eu acho que as duas perguntas se casam. Então eu vou tentar juntar as duas perguntas, tá? De que maneira o racismo estrutura a experiência de negação do próprio corpo na infância negra, atravessando os processos de subjetivação, pertencimento, autoimagem, mas se a senhora tivesse também a possibilidade de mencionar
nesse corpo infantil feminino, né? Como que isso, de fato, atravessa e experiencia. Acho que já eram duas perguntas, mas uma específica no feminino e outra de como atravessa nesse corpo, e pensando a partir da fala da negação do próprio corpo. E aí, acho que um pouquinho de que a professora trouxe. Então, a pergunta, basicamente, é como o racismo, então, estrutura as experiências de negação do próprio corpo na infância de meninas negras. Mais uma pergunta, gente? Aqui. Tem mais uma? Pode vir aqui, por favor. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Bruna, eu faço mestrado, né, aqui na Unesp, e eu venho articulando aí a educação antirracista, o combate ao racismo, né? E a pergunta que eu queria fazer é como que a psicanálise ela ajuda a compreender os silêncios e resistências nas discussões raciais na educação. Bom, bom, são duas questões muito... As questões são muito próximas mesmo, né? A gente não pode... a psicanálise, através da psicanálise, eu consigo entender e pensar, né? Primeiro na dimensão psíquica do racismo, né? E quando a gente pensa a dimensão psíquica do racismo, a gente está falando do inconsciente, né? O racismo, ele nos atravessa no inconsciente. Então, obviamente, não na consciência, né? O racismo ele está inserido na língua, né? Ele se faz presente não dentro de um processo consciente, mas de um processo inconsciente. Então, efetivamente, o desejo de brancura em nós, que é o desejo de humanização, vai nos atravessar e vai estar posto nessa relação mãe-bebê, desde de muito cedo. Mas ele não afeta só as meninas, ele afeta também os meninos, né? Efetivamente, para a mulher, né, em si, essa questão vem de um jeito, para os meninos vem de outro, né? Porque afeta, mas digamos que o sintoma e o resultado desse atravessamento, ele vai bater no processo de identificação, né? E, portanto, na identidade. O Freud dizia, né, ele quando conceituou identidade, ele dizia que identidade é um longo e lento processo de identificações positivas. Essa lógica para o negro, efetivamente, ela é quebrada, né? À medida que a gente tem identificações negativas em maior número do que as positivas, né? Então, há uma fragilidade, né, narcísica, há uma falha narcísica, né, que vem já num primeiro momento no olhar da mãe, né? E posteriormente nós não vivemos só com a família, né? Nós entramos para o processo civilizatório, digamos assim. E quando nós vamos para a convivência escolar, para a sociedade, esse processo ele vai ser ampliado, né? Então, efetivamente, as mulheres sofrem porque são mulheres e sofrem porque são negras, né? Quer dizer, uma dupla injunção, digamos assim, né? Uma sobreposição, né? Por ser mulher e por ser negra, né? Mulher porque a mulher é vista em relação ao homem, né? Um ser inferior, né? Daí os feminicídios que estão aí mostrando para nós. E é impressionante como o feminicídio, por exemplo, que a imprensa mostra, é sempre em relação às mulheres brancas, nunca em relação às mulheres negras, quando a estatística diz que o maior número de feminicídio é contra a mulher negra, não é contra a mulher branca, né? Mas, efetivamente, isso implica, né, na autoestima, né? Essa falha narcísica, ela é constitucional. E a partir do momento, né, que a gente passa por um processo analítico, talvez a gente se dê conta de fazer esse reconhecimento e de nos reconstruirmos simbolicamente dentro das nossas próprias condições, né?
É um processo doloroso, mas, infelizmente, ele não está posto só para as meninas, ele está posto também para os meninos. Afinal de contas, os homens negros é uma categoria inferior aos homens brancos, né? Esse é um grande amigo meu, Davis, ele costuma dizer que o homem negro ele tem um pênis, mas não tem um falo. Ele é destituído do seu poder frente ao homem branco, assim como a mulher negra é destituída do seu lugar, da sua humanidade e também do seu poder de estar no mundo, né, pela população branca, que faz isto, né, achando que não faz, né, exatamente por ser um processo inconsciente, né, que às vezes passa por questões, quer dizer, nós somos um país de origem escravagista, portanto, habituado à violência, a violentar a população negra, né? Silêncios e resistências da psicanálise passa pelos psicanalistas, efetivamente, né? Nós somos seres humanos. Hoje, depois de conversar com vocês, eu vou falar na SPPA, Sociedade de Psicanálise de Porto Alegre. As escolas de formação de psicanálise, eu costumo dizer que eu sou uma analista caixeiro viajante, porque eu viajo por todas as escolas, né? Tem um amigo meu que diz assim, ele é da sociedade, ele fala assim, eu digo, você tem imunidade diplomática, porque você passa por todas as escolas. Porque as escolas têm suas diferenças e não transitam muito entre si. Eu tenho essa facilidade de transitar por todas as escolas, levar esse tema, discutir e trabalhar, e principalmente, né, quando eu faço essa questão, né, que racista sou eu estou colocando em cada um de nós a responsabilidade pelo racismo, sejamos brancos ou negros, né? Entendemos como o racismo atravessa o negro, como o racismo atravessa o branco, é a grande questão. Mas entendemos que, por princípio, somos racistas porque vivemos numa sociedade estruturalmente racista. Então, silêncios e resistências na psicanálise, né, não é no instrumental teórico propriamente dito, claro que existiu e existirá também, mas eu nem quis pensar a psicanálise, não inventei um conhecimento, digamos, um instrumental teórico, uma outra ferramenta para pensar o ser humano. Na minha cabeça, a psicanálise serve para pensar também a nós, os negros, uma vez que a psicanálise foi pensada, quando eu cheguei na França para a minha formação, uma pessoa que me recebeu muito carinhosamente, Félix Guattari, me pergunta por que eu queria estudar psicanálise, e eu, então, digo para ele que eu queria entender o sujeito negro, e ele fala, mas tem tantas formas de você poder pensar a negritude, né? Antropologicamente, sociologicamente, outras categorias para pensar, até via uma análise sociológica, como fez Lélia Gonzalez, né? Uma análise psicanalítica, mas sociológica da sociedade, e eu dizia, não, eu quero pensar analiticamente, né? Então, eu perguntei para ele, Guattari, eu não chamava de Guattari, chamava de Felix, que tinha essa intimidade. Felix, a psicanálise não serve para pensar os seres humanos, o tempo, a história? Ele disse, serve. Eu fiz, então, eu sou a humanidade. Eu sou parte da humanidade. O que serve para pensar a humanidade serve para pensar a mim também. As especificidades estão em toda ordem, em todos os lugares, para brancos e para negros. A especificidade não é o problema. O problema é se entender, ver e tomar posse do lugar humano. Eu entendia que se eu fizesse uma invenção qualquer, inventasse uma teoria qualquer para entender o negro, isso não faz sentido. Né? Se existe um instrumento para pensar o ser humano, e é com esse instrumento que eu me identifiquei, psicanálise, eu vou pensar o negro através da psicanálise. Né? Então, os silêncios e resistências é a partir dos analistas, né? Que não se reconhecem racistas, que estão agora, depois da pergunta que eu faço, que racista sou eu, estão começando a pensar. Né? Estão começando a explicitar, estão começando a entender, né, de que forma essa resistência vai acontecendo. E ela é muito forte, ela é grande ainda, né? Mas a gente chega lá. Eu sou poliana nesse sentido, eu tenho esperança que a gente chegue lá. E olha, eu vou dizer para vocês, nos últimos 2 anos isso andou muito e eu andado muito por todas as escolas de todo esse país, e fora, Peru, Paris, eu tenho falado em vários lugares do mundo, África,
enfim, em vários lugares do mundo, e racista sou eu, tem levado as pessoas a refletirem. Eu acho que é isso que vai diminuir a resistência e os silêncios da psicanálise, mais propriamente dita, dos psicanalistas. Acho que o Wellington levantou a mão. Wellington, se você quiser falar, tem mais duas perguntas aqui, então acho que você fala primeiro, e aí depois eu faço a leitura aqui das perguntas e vejo aqui para o público também. Tá? E mais uma vez, muitíssimo obrigado, professora. Imagina. Perfeito, obrigado. Boa tarde, meu nome é Wellington, estou no mestrado com o professor Paulo. Achei muito interessante, né, a explanação disso que a senhora vai propondo de uma metapsicologia do sujeito negro, e fiquei pensando muito na questão clínica mesmo, né? É algo que eu tenho tentado pensar hoje no mestrado sobre saúde mental, clínica, principalmente no âmbito da saúde coletiva, né? E um dos conceitos que vem sido resgatado atualmente é a noção de aquilombamento, né? E gosto muito do que o Emiliano de Camargo Davi traz, né? No final das contas, o aquilombamento seria produzir um deslocamento nesse regime de inconsciente colonial, racializante e capitalístico, né? Então, pensando em tudo isso que a senhora foi construindo, a minha pergunta é se seria possível a gente pensar nessas práticas coletivas de aquilombamento, se elas funcionam também como forma de amarração simbólica frente a processos contemporâneos de despersonalização, desumanização dos corpos negros e periféricos. É isso, obrigado. Sem sombra nenhuma, eu acredito que sim, né? O Emiliano, afinal, é um amigo pessoal. Eu acho, e fui assistir a defesa da tese dele, um trabalho maravilhoso. Sim, o aquilombamento é uma forma, né? A diferença é que o aquilombamento, quer dizer, a psicanálise chegou para os negros muito recentemente, porque quando ela foi criada e pensada, né, ela foi pensada para uma classe média alta. No Brasil, os negros não frequentavam os consultórios de psicanálise, né? E ainda hoje nós temos uma abertura maior para isso, né? E também a psicanálise chegou no serviço público. Isso é maravilhoso, né? No SUS, nos CAPs, né? Ali tem grupos de psicólogos, psicanalistas que trabalham com os conceitos psicanalíticos, né? E que dão conta de fazer essa escuta. O aquilombamento é uma possibilidade, porque nem sempre há uma possibilidade real, concreta, né, do consultório em si. O consultório em si ainda é um luxo. Então, quando a gente pensa no aquilombamento, é muito bom, porque ele extingue, ele vai se estendendo a uma possibilidade de atendimento e trabalho, né, através do aquilombamento. Eu acho que, sim, acredito nesse trabalho, acredito nessa possibilidade. Agora, é um outro trabalho, ele não é menor, ele não é inferior, né? É dentro de uma outra condição, né? Uma coisa é a clínica em si, outra coisa é pensarmos o processo de aquilombamento, que é maravilhoso, válido e necessário, principalmente num país como o nosso, em que a grande maioria não tem acesso, né, nem condições econômicas para o consultório de psicanálise, que ainda é muito caro. É um trabalho muito caro. Embora eu seja psicanalista, trabalhe aqui num bairro de classe média alta, etc., moro e trabalho, mas eu reconheço, é muito caro. Não é um trabalho acessível. Né? O aquilombamento, ele vai criando condições das pessoas a chegarem. Né? Nós ainda somos em números muito pequenos dentro das universidades e nas escolas de formação em psicanálise que começam a criar sistema de cotas para receber, né, para formar profissionais negros, mas ainda é muito pequeno esse sistema, né? Mas com o tempo isso vai aumentando. Pessoal, mais perguntas aqui. Tem mais uma aqui que eu posso ler, que acho que vai bem ao encontro. Você pode ler aqui, por favor.
Oi, Isa, eu estou muito feliz de poder ouvi-la, de poder vê-la. Meu nome é Jade, eu já tinha escutado você no curso de pós na Unital há alguns anos, e eu nunca me esqueço que quando você cita essa experiência que você teve com um analista que sugere uma esquizofrenia em relação à percepção, né, de enxergar o racismo em algumas coisas, na realidade, né, e você comentou que quem parou para te ouvir verdadeiramente foi uma analista mulher e branca. Eu, enquanto mulher branca, eu gostaria de saber da sua parte, né? O que fez você se sentir acolhida e escutada por ela? O que fez você sentir que ela tinha uma escutativa e que você pode, enfim, se sentir acolhida? Então, Jade, né, eu fui acolhida porque, primeiro, a minha analista jamais fez o desmentido freudiano, como fez o meu primeiro analista, né? Racismo não existe. Você vê racismo em tudo, racismo no Brasil não existe, né? Quando ele afirma esse tipo de coisa, né, ele faz um desmentido da minha percepção, né? E, obviamente, isso poderia ter me adoecido muito. O que aconteceu com a minha análise, né? Minha segunda análise, que foi uma análise que eu fiz durante muitos anos e para valer, é que a minha analista tinha uma disposição e era uma pessoa que sabia que o racismo existia, né? Apesar de ser uma mulher branca, ela me escuta, não faz os desmentidos dos meus sofrimentos, né? É muito importante que, quando o paciente traz um sofrimento, que a gente não o desminta no seu sofrimento, mas que a gente possa começar a entender, né, o que ele está dizendo, como está dizendo. Obviamente, ela não tinha todo o instrumental que hoje nós já temos à disposição para entender o sujeito negro, mas era uma figura sensível e que entendia que o racismo era real, né? Não era uma invenção da minha cabeça. Eu acho que a disponibilidade do analista, né, para escutar o que o paciente está dizendo, sem fazer desmentido e sem criar um diagnóstico da cabeça, né, da própria cabeça, do nada, ajuda muito, ajuda a não adoecer. Eu poderia ter adoecido gravemente. Boa tarde, Cidinha. Primeiro, Boa tarde. eu queria falar que é uma honra falar com a senhora. É uma referência muito grande dentro da academia, principalmente para não só pessoas negras, mas principalmente para mulheres negras, dentro de um campo da psicologia que ainda é muito violento, referencialmente falando, assim. Então, eu acho que a minha dúvida vai muito nessa direção. Queria perguntar para a senhora, talvez trazer algumas dicas, enfim, sobre o racismo enquanto um processo transhistórico e um sistema econômico, político e epistemológico, enfim. Como é que nós, estudantes negros, eu acho que na psicologia em si é muito pouco, mas principalmente na psicologia lacaniana ainda assim é muito pouco, porque, por vezes, para apropriar dessa ferramenta, você acaba sendo violentado epistemologicamente diversas vezes. Então, eu queria pedir para que a senhora falasse melhor como foi esse processo de se apropriar dessa ferramenta, para que ela não a violente tanto, a ponto que na hora que a gente chega na clínica, no final nossa escuta, ao ponto de que o racismo durante a nossa escuta, que a gente vai conseguir refinando com o paciente, acaba não caindo no determinismo, como a gente pensar de que é uma ferida incurável o racismo, que talvez essa trans, esqueci a palavra, mas o fato de que o racismo passado transhistoricamente, Transgenérico, né? Transgenericamente. Uhum. genericamente, não acaba caindo dentro de que, como pessoas negras, a gente é um sujeito eternamente caindo dentro dessa editada falta. Assim.
Bom, o racismo é transgeracional, não genérico. Ele é transgeracional. Olha, por enquanto eu não tenho uma receita, digamos assim, né? Mas eu acho que o fato de vocês estarem aí agora, nesse momento, nessa universidade, podendo falar sobre isso, está aí um começar de processo, né? A própria universidade, através dos seus professores, vão começar a pensar na necessidade, na importância de trazer esses temas, né? Efetivamente, as escolas, enfim, de formação, as universidades, vão ter que lidar com isso. Por enquanto, é muito falho, né? Começa aos poucos. Eu tenho vários trabalhos, mas um deles me orgulha muito, que é eu tenho um grupo de jovens analistas negros em formação, que eu atendo gratuitamente, quinzenalmente, dando supervisão e fazendo estudos, né, como um grupo de estudos. E a gente estuda o sujeito negro, né, desta perspectiva metapsicológica e a psicanálise, né? Então, é uma das formas de a gente fazer, mas eu acredito que isso também comece a se ampliar. A gente ainda não tem, porque cada escola também tem uma estrutura e tem um modelo de funcionamento. Então, cada escola em si vai ter que pensar qual a forma, né, que vão escolher para trabalhar e para introduzir, né, enquanto matéria, algo que esteja efetivamente ancorado, né, nas leituras que possam trazer essa noção de sujeito negro, né? De como se escuta esse sujeito, né? De como se trabalha essa questão, esse atravessamento do racismo, né? Principalmente não se eximindo dessa responsabilidade, né? Quando eu me pergunto que racista sou eu estou me pondo como racista. Como é que eu trabalho isso, né? Seja eu branca ou negro, né? Como é que eu vou trabalhando? Eu acho que isso pode trazer futuramente. Por enquanto, ainda está muito pouco, né? São poucos os alunos que têm ainda, alunos negros que têm acesso à universidade, ainda muito poucos, apesar das cotas, né? E isto fez com que a universidade não se sentisse na obrigação de repensar seu próprio, né, o seu currículo, enfim, o que dar, o que ensinar, porque parece que é algo de interesse só dos negros, mas é também do interesse dos brancos, né? O racismo, como algo estruturante e estrutural, está posto para todos. Então, como nós vamos trabalhar essas questões, independente de termos ali, né, o número X de alunos, né, porque não interessa só aos negros, interessa principalmente aos brancos. Tendo em vista que o maior número de psicólogos e psicanalistas são brancos, não são negros. Se eles não tiverem acesso a esse conhecimento, não vão conseguir ouvir, não vão conseguir, né, tratar os seus pacientes. Então, né, não é algo que é interessante só para os negros, né? O que importa só para os negros. Acho que conta também de algumas horas. Eu tenho duas perguntas, mais uma, vou abrir também para o pessoal, mas acho que uma já até vou ler, mas acho que a professora já trouxe, já respondeu também, que é como que os sujeitos negros constroem estratégias de resistência e resistência frente às exigências de adaptação e vigilâncias impostas ao racismo e o acordo cordial perverso. Essa seria a primeira pergunta, né? Então, como sujeitos negros, com estratégias frente a essas exigências de adaptação e vigilâncias impostas ao racismo. E a segunda professora, você acredita que existem limitações na escuta da branquitude? Ou, através do estudo e reconhecimento dos processos racistas que moldaram sua subjetividade, é possível uma ruptura completa? Então, essa seria a segunda pergunta também. A segunda pergunta, está tão ruim o microfone, não está bom, Paulo. Não, né? Está interrompido, está difícil de escutar, mas eu não escutei o finalzinho, eu estou escutando meio pela metade as perguntas, mas... Tá. Será que agora melhora ou não? Ainda está, o som está ruim.
Agora melhorou um pouco. Melhorou? Então tá. Você acredita que existem limitações na escuta da branquitude ou através do estudo e reconhecimento dos processos racistas que modelam sua subjetividade? É possível uma ruptura completa? Melhorou? É possível uma ruptura, é isso? Isso. Uma Isso. ruptura completa? É possível uma ruptura completa? Aí fecha, encerra a pergunta. Se é possível uma ruptura completa quando se tem, ou através do estudo, do reconhecimento dos seus processos racistas que vão moldando a subjetividade, é possível, então, essa ruptura. Então, né, eu vou responder primeiro a primeira questão, estratégia de resistência, né? Eu costumo dizer uma coisa já há muito tempo: clínica não é militância, militância não é clínica. No entanto, são dois processos importantíssimos. A militância ela age, né, no nível do indivíduo, né, do ser social, da luta pela cidadania. Isso também é parte do processo de cura dos sintomas que o racismo produz para nós, os negros, né? Então, quando você constrói uma consciência política, histórica, econômica, isto ajuda muito, né? Então, a militância é uma estratégia de resistência, sobretudo na recuperação da identidade negra, né? Na recuperação de uma mitologia negra através né, dos santos, do candomblé, que se parece muito com a mitologia grega, mas é uma forma de construir, né? Os mitos são importantes para a gente. Então, é muito importante esse processo, né? Quer dizer, a resistência, né, tá aí, a resistência política mesmo, né, que traz e constrói essa consciência política. A militância é muito importante nesse sentido, ela recupera a cidadania, ou muitas vezes ela nos insere no processo de cidadania, e ser cidadão é estar incluído na categoria de humanos. Embora esse país sofra muito, desculpa, sim, tomar um pouquinho de água, que falando muitas horas sem beber é ruim, né? Então, a militância nos reconstitui do lugar da cidadania, né? Que também ajuda muito na saúde psíquica. Agora, a clínica, ela tem a função de nos tratar na nossa singularidade, né? Estamos falando do sujeito, que é diferente do indivíduo, né? A Maud Manonin costumava dizer, uma vez fazendo supervisão com ela, ela me faz uma questão, né? Qual era o objetivo da análise? Evidentemente, eu não consegui responder, mas ela me disse: o objetivo da análise é transformar o indivíduo em sujeito da sua própria história, né? O indivíduo, ser social, em sujeito da sua própria história. Bonito isso, bonita essa definição. Então, a estratégia de resistência, primeira, é tomar consciência, né? E a militância pode e ajuda muito nisso, né? A clínica nos cura as feridas deixadas pelo racismo, as feridas, os sintomas deixados pelo racismo, né? A segunda questão, que inclui, né, a limitação na escuta da branquitude, veja, o processo, a psicanálise nos propõe e nos diz de cara, né, que nós temos muitas limitações. Por isso, Freud pensa e cria a sociedade, né? A sociedade é um meio e uma forma das pessoas trocarem, né, se ouvirem no seu próprio processo de exercício da psicanálise, né? Como se fosse uma intervisão, digamos assim. E a intervenção permite que você comece a se pensar como é que você atua como psicanalista, porque ele sabia que nós temos limitações. Então, para ser um psicanalista, você precisa passar por um processo de análise, por supervisão, né? E pelo exercício clínico. É óbvio que há essas limitações, tanto na branquitude como na negritude, né? Porque nós somos seres complexos, né? Somos, por constituição, cindidos,
né? Somos sujeitos cindidos, né? Estamos cindidos entre consciência e inconsciente. Quando Freud diz o ego não é senhor em sua própria casa, ele está dizendo que a consciência não dá conta, né? Mas que o inconsciente atravessa e é muito mais poderoso, né? Então, se o analista não se conhece bem, esses atravessamentos, essas limitações vão estar presentes, né? Por isso mesmo a gente faz supervisão, faz intervisão e faz um longo e lento processo de análise. Mas ainda assim a gente ouve muitas barbaridades vindas de muitos profissionais, né? Alguém tem mais uma pergunta? Não? Bom, eu acho que eu fiquei muito mobilizado, né, professora, não sei se você está afim, mas acho que vou contar um pouco o contexto onde eu vou chegar, né, que é, acho que escutando a professora, de fato, assim, eu cheguei aqui no final de 2022, mas assumi em 2023, né, na UESP, aqui na cidade de Assis, para a disciplina de Psicologia e Relações Étnico-Raciais. E quando eu chego uma semana, no dia 17 de janeiro, mas assumo propriamente de fevereiro, e na outra semana também chega um outro professor, mas no Departamento de Psicologia Social, Lucas Preto, que é professor homem negro. E aí é muito interessante porque quando eu chego, eu quero tentar entender um pouquinho a história da psicologia da UESP de Assis. E, enfim, vou tentando escutar algumas histórias, vou tentando entender. E no departamento onde eu estou, é muito interessante porque uma das primeiras falas que eu escutei foi: nossa, o filho chegou, assim, o filho tão esperado chegou. E isso é interessante, né? Porque acho que, de fato, quando eu chego, os alunos também, de uma certa forma, entre aspas, principalmente alguns alunos, e aí pensando nos alunos negros, desejosos e tudo mais, e assim eu acho que eu fui internalizando, durante 3 anos, essa ideia de, nossa, eu sou quase que eu não posso ser insubstituível, digamos assim, agora, né? Porque eu tenho essa responsabilidade de trabalhar, de enfrentar e de falar do racismo o tempo inteiro, né? E aí, esse ano, tem sido um ano muito complexo por diversos fatores, diversas questões, e acho que depois de 3 anos eu fui entendendo, inclusive, não só o perigo e o peso do racismo, mas principalmente do quanto que a gente tem. E eu fico emocionado quando a professora disse que, porque eu escutei a professora também falando isso em outros momentos, que aos poucos, as coisas vão melhorando, né? A gente também tem que, de uma certa forma, entender essa, não paciência, mas entender esse processo histórico. E hoje, olhando para a universidade, é óbvio que não é a mesma universidade que eu estive como discente, que fez, muitos estudaram, mas, aonde eu quero chegar com tudo isso? Mesmo sendo poucos, o quanto que a gente precisa ter estratégia e, sobretudo, eu acho que integração para não sucumbirmos, né? No sentido dessa imposição que também é nos colocada, até de uma certa forma com perversidade, de você é responsável por olhar e falar sobre, né? E aí eu fico pensando, me permita, né, para fechar, a ideia de que a gente vai pensar que a primeira psicóloga negra que tem a tese, né, de defesa de doutoramento no Brasil é a senhora, né? Então, fico muito pensativo o quanto que essas marcas, que são singulares, que são importantes, são marcas que a gente deve reconhecer, mas o quanto que isso também, de uma certa forma, impacta, né, na nossa, não só subjetividade enquanto sujeito, mas principalmente enquanto coletivo também, né? Aí eu queria escutar um pouquinho só. Não sei se eu quero entender, mas acho que é isso. Obrigado. Olha,
né? É como você disse, eu acredito que, eu costumo dizer, todas as vezes que eu tenho que autografar um livro meu, eu coloco, essa luta não é fácil, mas desistir jamais, né? Porque a gente está começando, né? E temos muito tempo pela frente. Acredito que eu já estou bem velha e não vou ver isso, né, tão fácil, mas a importância, né, de fazer esse movimento é, é crucial, né, de começar, né, mesmo que a gente seja, ainda que a gente seja o primeiro, do qual não me dá nenhum orgulho, né, eu fui a primeira doutoranda negra da psicologia da USP, isso não me traz orgulho, me traz uma certa tristeza e uma solidão, mas que com o passar do tempo foi passando, porque hoje já temos vários doutorandos negros pela USP, né, da psicologia principalmente. Era um tempo em que os negros, o tempo que eu estava na USP, no prefácio do meu livro, Kabengele conta, né, que era difícil encontrar uma pesquisadora negra pelos corredores, e era Kabengele, que é um amigo de 50 anos, Milton Santos, e eu, a gente corria para se encontrar, ou para ler um texto, ou para estudar, porque não tinham outros, né, há mais de 40 anos atrás. Mas é importante olhar hoje, olhar esse momento, né? E você falando da sua experiência de quando chega, como havia uma ansiedade e um desejo da sua chegada, mesmo entre aqueles que não entendiam muito bem o que isso significava, o que, né, e como isso ia se dar, mas todos desejosos da sua chegada e como isso é importante e quanto você tem transformado a Unesp nesse sentido, né? Você, o professor da psicologia social, enfim, e tantos outros que chegaram, né? Então, é importante para que a gente vá fortalecendo, para que a gente vá mudando, não para nós, os negros, mudando para todos, né? Para nós, negros e brancos, né? Todos precisamos desta mudança, todos precisamos fazer um outro olhar. O racismo vai acabar? Não, não vai. Mas é preciso que a gente o veja e se encontre com ele de uma outra perspectiva, sabendo, né, de onde ele vem, como ele vem, né? Ele está na estrutura do capitalismo, então a gente não vai se livrar dele pensando nele moralmente, né? Que feio que é ser racista, quando na verdade todo mundo o é, né? Mas a gente precisa encarar isto, né? Para poder entender que nenhum de nós escapa às estruturas de poder. Portanto, estamos todos, né, dentro deste processo, né? Bom, acho que eu queria uma salva de palmas para a professora. Obrigada, obrigada. Espero, né, que quem saiba presencialmente ou em outros momentos a gente possa se ver. Eu vou chamar rapidamente, né, o Gabriel para poder vir aqui, para poder dar uma fala aqui também do pessoal. Oi? O Stephanie também. Você cortou o cabelo, eu estava tentando te procurar, cadê você? Aqui é o Gabriel e a Stephanie. E aí, professor, eu sei que você tem outro compromisso, mas se você puder continuar um pouco aqui conosco até o final, até às 18 horas, mas vou passar aqui para os alunos também contextualizarem um pouquinho do contexto que a gente está vivendo agora aqui na universidade, que diz respeito também não só aos alunos negros, mas a toda a universidade, a toda a categoria de docentes, discentes, servidores técnicos. Como eu disse no começo da fala, né, ontem eles entraram, né, deliberaram, não só o indicativo, mas depois a execução da greve estudantil. E acho que a USP também está nesse movimento, a Universidade da Unicamp também. Então, aí eu vou passar aqui a palavra também, porque, inclusive, o evento ele está dentro, né, programação, da programação do cronograma das atividades da greve. É isso, eu falo da paralisação da greve. Vou passar aqui a palavra para o Gabriel. Oi, gente. Oi, professora. Olá.
aqui o espaço, né, um espaço assim, muito potente, né, obrigado ao Paulo também, né, assim, pela possibilidade, que eu acho que é uma honra, né, de fato, aqui, né, com a professora, que né, o dia está aqui na nossa universidade mesmo, né, está debatendo sobre, eu acredito, enfim, que os estudos, né, que a senhora fez ao longo do tempo, né, atravessou, assim, diversas pessoas, né, dentro aqui, desses espaços. Enfim, me chamo Gabriel, sou estudante de terceiro ano de psicologia, né? Eu fui aí também na chave do centro acadêmico, faço parte aí da UFC, da juventude aí, né, do PCDR, né? Enfim, eu acredito que a professora, né, de fato, trouxe aí, né, um contexto muito interessante, né, sobre como, né, esse sistema ele vai, de fato, utilizar, né, dessas opressões aí, né, para manter aí, né, de fato, explorando, né, essa classe, né, de fato, não está aí, né, precarizando, assim, né, essas identidades, assim. Quando eu chego aí na universidade, né, eu vejo que a universidade, de fato, ela é muito reflexo, né, desse sistema aqui dentro, né, a gente vê aí, né, esses ataques, né, acontecendo aqui dentro, né, da universidade, assim. Mas, no entanto, eu vejo muito que o processo, assim, a partir do momento que eu leio, né, acho que o livro da senhora, Perda Deficiente, vou lendo Filhos Santos, vou lendo Beatriz Nascimento, né, vou lendo aí, de fato, o processo aí de identificação, né, da gente, enquanto corpo negro, né, a gente está contando a nossa história, de também ver o nosso protagonismo, né, a nossa produção aqui, de fato, né, de saber, aqui de cultura, né, vejo que a universidade, né, ela deve, de fato, ser um espaço propício, né, para isso aí está acontecendo. Assim. A gente está aqui na universidade, né, a partir do momento que a gente adentra aqui na universidade, né, precisando, né, pessoas negras, né, etc. A gente está aqui, de fato, estudando, né, sobre a gente, está faltando, né, a nossa história, seja na sala de aula, seja nas nossas pesquisas, né, seja ali na militância, né, enfim, no dia a dia, assim, né, enfim. Aí, quando eu leio a coisa inconsciente, né, quando eu leio também, né, mas assim, eu entendo como importante, né, esse processo, né, de identificação, ele é muito dificultoso, né, ele é ao mesmo tempo, assim, mas entendendo, né, quando de fato a gente tem reconhecimento, né, esse pertencimento, né, de quando a gente tem a potência, de fato, né, de quando isso acontece, assim. Mas, aí, no entanto, né, por quê, né, uma contradição, né, que a gente vê que a universidade, ali, ao mesmo tempo, né, ela é bem ali, consequentemente, expulsando, né, essas pessoas aqui, né, desse espaço, assim, né. E quando a gente vê aí, né, esse sistema aí que a gente tem, né, colocando a educação, né, de universidade, né, que surge aí, né, como comprometida aí, né, com outras classes, não de fato pensando na juventude negra, na juventude aí, né, da classe trabalhadora, né, de fato, a gente vê um projeto aí que está impedindo mesmo, assim, colocando a nossa juventude precárias na saúde, né, na educação, né, expulsando aqui, de fato, nessa classe, né, da universidade. E aí eu lembro, né, que estava lendo, né, sobre o texto, né, sobre essa questão do reconhecimento, né, e no olhar do outro, assim. Enfim, eu penso, né, que a universidade, consequentemente, ela também impede, né, um reconhecimento, assim, né, e um pertencimento, né, aqui dentro, assim, né, enfim. Se a universidade, de fato, está apresentando para a gente todos os dias, né, que a gente está aqui, de fato, que nós somos sujeitos a esse processo, assim, de precarização, né, de ataques, né, de violências aqui dentro, né, eu me pergunto também esse reconhecimento, né, ele também aí, né, não é, de fato, ali impedido, né, a gente, de fato, não se sentir reconhecido pertencente, né, dentro, né, da universidade. Assim, eu acho que, já fazendo uma pergunta, não sei se você é capaz de responder, faz esse processo de reconhecimento, ele, né, ultrapassa também o olhar do outro enquanto pessoa, mas também essa universidade também, né, nos faz também esse processo aí de reconhecimento, assim, né, ao mesmo tempo, assim, esses outros cenários. Acho que quando trouxe a pergunta sobre a universidade, né, a psicologia enquanto uma ciência branca, uma ciência classista, de fato, acho que quando a gente entra dentro da universidade, a gente também está, consequentemente, debatendo contra também esse discurso, né, contra ele produzindo ali, né, a nossa ciência. E aí, hoje, a gente está passando por um processo muito, né, de precarização mesmo aqui da nossa universidade, que é da nossa universidade pública, né, que está, de fato, expulsando, né, uma classe muito específica, né, todos os dias. Está aí expulsando consequentemente, né, essas pessoas pretas, essas pessoas pardas, essas pessoas indígenas, né, que entram, né, depois de muito tempo, 2013, né, na universidade, na NESP, aqui no caso, a gente vê consequentemente os avanços, assim, né, da expulsão, assim, dessas pessoas. Enfim, acho que eu vou passar aqui, né, a fala, né, para a Stephanie, né, mas eu estou trazendo aqui, de fato, né, esse cenário aqui, entendendo que é isso, né, eu acho que esse evento que a gente tem, ele vem muito na questão de unir as forças, né, para estar debatendo sobre esse assunto, né. Eu acho que quando a gente fala sobre a greve, sobre esse momento de greve que a gente tem, eu vejo que ele surge também esse momento também, né, de unir forças, de fato, né, de estar ali, né, pautando,
aqui na nossa universidade, fora da universidade, a gente não está exercitando de fato, né, a expulsão dos nossos acadêmicos. Assim, a gente está faltando aqui de fato que a gente não está aceitando a precarização e ataque assim, da nossa juventude aqui, né, na universidade. Assim, então, eu vejo que esse momento que a gente está passando agora, que seja esse evento, esse evento para frente, né, é de fato assim, de fortalecimento mesmo, de colocar né, que nós aqui, como estudantes, nós, como juventude, né, como pessoas pretas, nós temos uma história nossa, nós temos uma política nossa, nós viemos ali, nós temos uma cultura de fato, né, que a gente deixar o projeto aí da universidade não vai propor isso para a gente, né, muitas vezes a nossa mobilização, assim, né, através da nossa luta aqui dentro. Enfim, vou passar agora a falar para a Steph, perdão. Né? Olá, tudo bem? Estou um pouco nervosa. Eu vou ser bem sucinta, porque eu fiquei sabendo que a senhora tem horário. Eu estou no primeiro ano. Eu fui o primeiro contato com a obra da senhora. Eu sou formada em História, então a minha perspectiva dentro da área da saúde mesmo está sendo bem nova. E eu consigo identificar várias questões muito importantes, né, que ligam a minha formação de professora com essa, principalmente na questão racial e principalmente nesse momento que a gente está vivendo na universidade. Uma das coisas que chamou muita atenção dentro da fala da senhora foi sobre o questionamento, né, de refletir que tipo de racista nós somos, né? Porque mesmo dentro do âmbito da universidade, que é uma bolha, né, que muitas vezes a gente se sente, mesmo que atacado, a gente ainda acha, não tem contato direto com alguns tipos de violências, como, por exemplo, a extrema-direita, a gente constantemente, como aluno, como militante, né, eu como professora, como futura psicóloga, a gente esquece de fazer ligações muito cruciais, por exemplo, dessas pautas muito latentes que a gente traz uma mobilização, como essa greve que a gente está puxando, com as questões sociais. Porque, assim, anos atrás, a greve puxada era para provar cota racial. Mas hoje, quais são as condições que esses alunos que adentraram na universidade estão sobrevivendo? A gente tem hoje uma universidade fechada, a gente não tem serviço suficiente, a gente não tem um serviço suficiente, a gente não vê o avanço das profissões sendo discutido dentro da universidade, dentro da Unesp, e isso a gente não consegue, como militante, trazer, né, para os estudantes a ligação disso, a gente para. E eu acho que aqui entra, né, esse ponto do racismo, porque a gente não consegue fazer essa conexão de maneira orgânica. A gente estuda tanto, a gente fala tanto da teoria, que na prática, quando a gente precisa apontar essas contradições, eu acho que a gente tem que se receio de trabalhar com isso, porque é dolorido, é muito difícil falar disso, né? Ainda mais para a gente que está sofrendo isso na pele. Mas eu acho que é muito, muito importante, né, essa fala nesse espaço, principalmente para dar um pouco de cor dessa fala do Gabi, de esse é o momento da gente fazer isso no coletivo. Porque se anos atrás essa vitória para esses alunos, né, a vitória dos alunos por cotas, ela não pode ser esquecida. Mas a gente não pode deixar de ser apagada pelo avanço da extrema-direita. Nós, como estudantes, né, a gente tem um dever histórico de garantir condições para que esses alunos adentrem porque né, não adianta nada a gente entrar e evadir. Não adianta nada a gente chegar na tão sonhada universidade que ainda é branca, que ainda é majoritariamente racista, e evadir porque esse espaço não abraça a gente, né? Então, nós, como coletivo, a gente precisa abraçar, a gente precisa criar essas redes de apoio, esses coletivos que muitas vezes salvam, né, os corpos negros dentro da universidade, mas a gente também precisa lembrar que mesmo a gente não simplesmente de uma estrutura capitalista, nós precisamos lutar por condições que sejam reais e concretas para que essas pessoas permaneçam aqui e para que elas não desistam desse momento. Né? Muitas pessoas estão aqui sendo as primeiras formadas pela família numa instituição pública, muitas pessoas vão ser a primeira a estar realizando o seu, mas também da família, mas a que condição? Qual o preço que a gente está pagando? E eu falo preço realmente não só de esforço físico, mas principalmente mental. Porque não é fácil a gente mudar de cidade, chegar até aqui e não saber como que a gente vai terminar os 5 anos, né? Eu mesmo tenho uma graduação de 4 anos, achando que eu ia entrar no mercado de trabalho, mas eu descobri que a educação está tão precarizada que somente com um diploma não nada é garantido. Então, eu quero dar fora a pergunta do Marcos, porque eu acho muito importante a gente conseguir fazer essa ligação, mas reforçar um questionamento breve dessas formas, né? Que um ponto que a senhora falou também sobre a militância, que a senhora citou, eu acho que como militante, né, eu acho muito importante aprimorar e aprofundar a minha própria fala para tocar nesses assuntos, não de uma maneira violenta, mas de uma maneira que mobilize. Por mais que tocar na ferida mobilize, eu acho que a consciência não nasce só disso. Obrigada.
Paulo. Não, eu não te ouço, Paulo. Você me ouve? Assim. A professora gostaria de pontuar alguma coisa da pergunta do Gabriel e da Stephanie, falar sobre. Olha, eu acho que foram falas importantes, e enquanto estudantes é tempo, sobretudo, da militância estudantil, como ela é importante, né? Porque a militância estudantil, ela traz novos questionamentos, ela, né, é saudável, né? Estudantes que não lutam, que não se rebelam, obviamente não é uma coisa boa, né? É preciso se rebelar, sim, é preciso pensar novas possibilidades. É óbvio que tudo isso que nós estamos falando aqui é recente né, para o espaço da universidade. O espaço da universidade é branco, né? Mas é preciso que a gente traga a negritude para esse espaço. E não vai acontecer se não passar pela militância, pela consciência política, pela luta. O que eu tenho a dizer da fala de vocês, que me tocou muito, né? Ambos falaram da dor, que é falar dessas questões, mas se a gente não puder falar delas, a gente não vai mudar o que está posto, né? É preciso falar, é preciso se rebelar, lutem mesmo, fazem. O movimento estudantil é um movimento importante para a mudança das coisas. Tá bom? E espero encontrá-los breve. Quem sabe de outra vez, presencialmente. Tá bom? Perfeito, professora. Até mais ver. Breve. Estaremos juntos. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada a todos. Muito obrigada. Pessoal, acho que só reiterando, né? Acho que acho que na segunda-feira, não lembro agora, em algum momento da aula, ou quarta, enfim, que eu comentei sobre quanto que é difícil. Eu já comento com algumas pessoas daqui, do meu estágio, sobretudo, o quanto é difícil lutar. O gasto psíquico disso, né? Porque, enfim, acho que está todo mundo lutando por algo. Está todo mundo lutando por N fatores, e que acho que tudo é legítimo. Mas o quanto que, quando, por exemplo, a gente só tem água e, sei lá, bolacha de água e sal, a luta fica um tanto quanto mais difícil. E se a gente tem, por exemplo, sei lá, água, suco, bolacha, passatempo, a luta fica um pouco mais fácil, mais suportável, talvez.